Lucas 22, versículos 31 a 34, primeiramente. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto na prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Agora, meus irmãos, versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma empregada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Abençoa, Senhor, a tua palavra, para que ela possa adentrar profundamente nos nossos corações, alimentar a nossa alma e nos sustentar na nossa fé. Nós oramos e pedimos a tua bênção e graça, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdade é que às vezes nós não gostamos de mexer em feridas, principalmente quando elas são dos nossos grandes heróis. Nos interessamos em contar as suas vitórias e não as suas derrotas, em falar de suas proezas e não sobre as suas fraquezas, em falar da sua coragem e não do seu medo e da sua vergonha, e assim por diante. No entanto, sabendo que não são os heróis que imaginávamos, e sim pessoas que são como nós, dentro da nossa limitação humana. São pessoas que em nada diferem de cada um de nós, seja quem for. E por isso o apóstolo Tiago, ele disse: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Tiago mostrou que Elias não era maior e nem melhor do que ninguém, simplesmente uma pessoa, um ser humano, sujeito aos mesmos sentimentos de cada um de nós. E nossas falhas, meus irmãos, podemos confiadamente espelhar neles para encontrar consolo em meio aos momentos de erros, de dificuldades, de decepções, falhas da nossa parte como crente em Jesus Cristo. Agora, suas vidas, elas nos servem de bússola nos nossos descaminhos, quando nós desviamos ou para a direita ou para a esquerda, sendo que nós somos chamados a ir sempre na mesma direção. Ou então serve, meus irmãos, suas vidas, como conforto
em nossas tribulações, porque esses nossos heróis bíblicos também passaram por elas. Ou ainda, alívio dos nossos erros, porque todos eles erraram, nenhum deles ficou sem falha, conforme nos diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro é este grande exemplo, que foi legado a nós pelo Espírito Santo, de como a graça do nosso Deus nunca nos abandona quando falhamos. A graça do nosso Deus nunca nos abandona quando erramos perante o Senhor Jesus. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, que foi um pai apostólico, no começo da era cristã, lá pelo ano 100 e tanto, 200, Agostinho foi o maior filósofo do cristianismo até hoje, e o maior teólogo. Então, Agostinho, ele dizia, interessante que eu estava a conversar com isso ainda ontem, quando uma pessoa que é da Opus Dei, então imagina a força moral católica das pessoas, e também estão ligados a uma igreja, como chamam essas igrejas maronitas, de lá do Líbano, são crentes daqueles bravos mesmo, né? Então nós estamos a conversar sobre esse ponto, que Agostinho disse que o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que nunca estaremos fora dele. Nunca estaremos fora dele, devido às nossas falhas, devido aos nossos erros. É muito maior do que nós podemos imaginar. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós é que erramos achando que ele não nos ama. Nós é que erramos, achamos que ele não tem nenhum interesse por nós. Nós é que erramos, achando que ele fica na dele e mal quer saber sobre mim, sobre você, mas não é assim. Nós estamos inseridos dentro da grandiosidade, infinitude desse amor. Por isso que nós não temos direito de dizer, esse presta, esse não presta, esse serve, aquele não serve. Não. Nós não temos direito nenhum de mandar ninguém para o inferno, de tornar alguém apóstata, porque a infinitude do amor de Deus envolve a todos nós, seus filhos, mesmo e a despeito de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. Por isso nós temos que tomar cuidado, como diz as criancinhas, cuidado boquinha com o que fala. E os adultos também têm que tomar cuidado. Cuidado bocona com o que fala, né? Porque às vezes falam demais, né? Os adultos falam demais do que as próprias crianças, né? Mas note, meus irmãos, que ao estudar esse texto registrado nos 4 evangelhos, nós podemos tirar lições importantes de como devemos tomar cuidado para não estarmos aí negando Cristo. Devemos tomar muito cuidado, porque aí a gente paga um preço. O preço, a consequência daquilo que nós fizemos, da negação que nós tivemos naquele momento. Então, o Lucas nos ensina que nós devemos tomar cuidado para não nos afastar muito do Senhor Jesus. Cuidado para não nos afastarmos muito do Senhor Jesus. E Lucas nos diz que Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Muitos crentes, muitas pessoas estão a seguir Jesus de longe. Muitos, né? Diz o texto, que iam bem na sua fé e hoje estão a seguir de longe Jesus. E foi justamente o que Pedro fez. Ali era uma lição importante de que nós devemos estar sempre ali aos pés do Senhor, ao lado de Jesus. Seja o que for, aconteça o que acontecer, digam o que digam, pensem o que pensem, mas Ele não merece essa maldade do nosso coração de o seguirmos de longe. E aqui, meus irmãos, notem que Lucas continua dizendo, então, prendendo a Jesus, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E novamente, Pedro seguia de longe, né?
Geralmente, meus irmãos, as pessoas estão seguindo Jesus à distância. É porque ou tem vergonha dele, de confessá-lo, por meio do que possa vir a acontecer, pelo fato de ser seu discípulo. Muitas vezes tem vergonha de confessar a Jesus como seu Salvador. Que as pessoas venham saber que essa pessoa é discípula do Senhor Jesus. Preferimos falar de futebol, preferimos falar de política, preferimos falar de dinheiro, disso, daquilo, mas nos omitimos, temos vergonha de falar de Jesus. Ontem eu confrontava aquele rapaz da Opus Dei. E note que a Opus Dei é uma organização fortíssima, muito forte, a organização mais forte que nós temos no Brasil. Inclusive, ela domina a Universidade Presbiteriana Mackenzie, para vocês terem uma ideia. O reitor da faculdade é de lá. Então, confrontava-o, dizendo sobre a necessidade dele ter Jesus como Salvador. E eu pergunto, você tem certeza, quando morrer, que você vai para o céu? Ele falou, ninguém tem. Ele falou, mas eu tenho. Eu tenho. Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Como morreu pelos seus também. Você fala com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito de Jesus e não tem certeza de que você vai para o céu. É preciso ter essa confiança. Então note, meus irmãos, que a verdade é que quando surgem problemas com relação ao testemunho da fé, essas pessoas não titubeiam em negá-lo ou conseguir um modo para desviar a conversa para outras coisas. Para desviar a conversa para outras coisas. Agora, Cristo está presente perante o tribunal do mundo. Note, Jesus está perante o tribunal desse planeta, o tribunal do mundo. E é dever moral de cada um, de cada cristão, se tornar uma testemunha fiel dele, a favor dele, através de uma vida de procedimentos de santidade. Precisamos de santidade de vida, a fim de mostrar o que Cristo fez em sua existência, com isso defendendo o seu nome. E como é que nós vamos defender Jesus no tribunal do mundo? Dizendo que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida e que nós pertencemos a Ele e que ninguém vai nos arrancar das mãos dEle. Ninguém vai ter o poder de arrancar nenhum de nós das mãos de Jesus. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Porque ele falou assim, aquele que vir a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Não é uma bênção? Não é uma maravilha saber isso? Por isso nós temos que alimentar essa confiança. Mas Lucas também nos dá uma outra lição, que devemos tomar cuidado para não dar ocasião ao pecado. Que estamos salvos, pertencemos, estamos nas mãos deles. Mas o velho homem ainda mora lá dentro de nós. Ainda mora diante de nós. E a verdade é que o texto diz, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Já que ele não tinha coragem, não podia sentar lá. Devia procurar um outro lugar. Não estou preparado psicologicamente para isso, porque eu estou aqui transtornado. Estou numa situação séria, difícil. Eu não sei como que vou agir. Então não senta perto daqueles que vão perturbar a sua vida em Cristo Jesus. Mas Pedro, meus irmãos, ele estava muito perto de pessoas que não gostavam de Jesus, que desejavam e esperavam vê-lo morto. Todos que estavam ali no pátio o esperavam vê-lo morto, menos ele e João, o apóstolo que estava lá, porque se for ver o texto, foi João, o apóstolo, que introduziu Pedro na casa do sumo sacerdote, porque João era muito próximo, porque eles forneciam peixe lá para os sacerdotes. Então ele o introduziu, somente os dois estavam ali, ninguém mais, estavam todos fora. Agora, quem se acerca muito do mundo, sem os devidos cuidados, acaba por se comprometer com ele ou ter sérios problemas nele. Acaba por se comprometer
com ele, ou ter sérios problemas nele. Quanto mais longe, melhor. Mais longe, melhor. Conta-se que certa vez um rei, ele contratou um homem para dirigir a sua carruagem. Aí vieram 3. Aí o rei perguntou para aquele, escuta, quando você estiver passando bem perto de um abismo lá, você sabe conduzir direito? Falei, meu rei, sei. Fico até meio metro de distância do abismo, né? E atravesso, né? Numa velocidade boa. Chegou outro, eu também sou muito bom, sou capaz de conduzir uma carruagem do rei, que fica até uns 30 centímetros dali do abismo. Aí chegou para o outro e você sabe dirigir bem uma carruagem? Falei, eu sei. E como que você faria? Perguntou, né? Eu ficava bem longe do abismo. Falei, então é esse que eu quero você. Então, nós às vezes abusamos, ficando ali a 30 centímetros ou a meio metro do abismo, e sendo que nós devemos ficar bem longe, bem distante do abismo, para nós não incorrermos perigos. A Bíblia diz para nós fugirmos do diabo. O diabo, a Bíblia diz que é uma questão de nós resistirmos o diabo. Agora, quanto ao pecado, nós temos que fugir dele. Do pecado você tem que fugir, porque você não vai aguentar. O que José fez? José, fugiu. Comprometeu a sua própria vida, que nós sabemos uma história, né? Mas ele não pecou contra Deus. Então, notem, meus irmãos, que o texto nos diz desse ponto de tomar cuidado com o pecado, porque ali nos diz que a criada, ela fixou. Chegou nele e ficou olhando aí. Você eu sei quem é. Quem sabe até apontando o dedo, né? Marcos diz que a criada fixou-o. Agora Lucas nos diz fitando-o, que é a mesma coisa. Tanto um quanto o outro evangelista nos informam que a criada, no pátio, iluminado por aquelas tochas, estava escuro, chegou bem perto e certificou-se de que ele era discípulo do Senhor. Por outro lado, também o segundo passo dessa criada foi que ela denunciou o apóstolo. E ela dizia, este também estava com ele. E por 2 vezes a criada fez afirmação, denunciando perante todos que Pedro era um dos discípulos de Jesus. Não tem jeito de fugir. Quem é discípulo de Jesus é de Jesus, não tem jeito de se esconder. Mas agora todos confirmam. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, esquentando, né? Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. A palavra do crente, a conversa do crente, o modo do crente, o jeito do crente, sempre o denuncia. Denuncia. Um dia nós fomos fazer uma viagem lá em... Não estou contando isso para vantagem, contando o que aconteceu. Sila falou que está querendo parecer meio bom aí, mas não é. Estava a Maria Nilza, eu, o Cláudio e a Marinete. Nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, fomos lá visitar as belezas das Serras Gaúchas. Então, do nosso grupo, um veio de um lado, outro veio do outro, veio do assim, né? E de repente a nossa caravana tinha, acho que uns 40 pessoas, né? Aí, de repente, eu estava ali de barba, tudo, de calça jeans, camisa, não sei o que. Tá. Um japonês falou assim, esse daí é pastor. Ele falou para o outro, eu não percebi. Chegou lá dentro do ônibus, falou, cada um vai se apresentar e dizer o que é. Aí fulano, ciclano, Nilza, Cláudio, Marinete, E quando chegou na minha vez, eu sou de Botucatu e sou pastor. O outro falou, não falei. Não sei o que ele viu, mas viu, né? E você também, vá onde você for, você vai no supermercado, observe isso. Você vai no supermercado, todas as pessoas que estão a trabalhar ali, você sabe quem é crente. As moças do caixa, eu já então eu trato bem, falei, que igreja é? Sou da igreja tal. A moça que está vendendo pão para mim, com aquela alegria, tudo, ontem mesmo, foi lá, com alegria, nossa, você está alegre, que coisa maravilhosa, né? Sou sempre alegre. Que igreja você é? Sou da igreja tal. Maravilhas de Jesus, não sei o que de Jesus, e outras, Então, é um povo que crê em Jesus, que confia em Jesus,
que tem fé em Jesus, você observa. O crente se denuncia, meus irmãos e minhas irmãs. Não tem jeito. Então, justamente, todos confirmaram. Porque também as Galileu. Dizer que era Galileu era ser discípulo de Cristo. Então, Pedro, à medida que retrucava com as pessoas, mais se denunciava. Uma vez aconteceu nesse texto, como uma prova da infidelidade de Pedro, no pátio do sacerdote. Pedro havia sido infiel. Mas agora vai ser provada a fidelidade de Pedro. Naquele pátio dos sacerdotes, Pedro foi infiel negando Jesus. Mas se nós formos lá para Atos, depois da ascensão de Jesus, aí nós vamos notar a fidelidade de Pedro. E veja, quando eles foram perante o tribunal dos apóstolos, dos sacerdotes, dos anciãos, o que eles disseram? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles estado com Jesus. Então, notem, meus irmãos, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que eles, de fato, haviam estado com Jesus. Quem está com Jesus é notado para a glória de Deus. Por isso, nós devemos tomar cuidado para não dar ocasião ao pecado. E, finalmente, meus irmãos, Lucas diz que nós devemos tomar cuidado para não ultrapassar os limites. E aí o texto nos diz lá em Marcos 14:71, não diz em Lucas, mas em Marcos 14:71 diz: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Meus irmãos, um judeu praguejando, sai de perto. Porque é muito sério, muito complicado mesmo. E começou a praguejar e a jurar. Que situação dura, né? E, no entanto, o que diz lá o texto? Ele negou. Interessante notar que enquanto o Senhor estava em evidência, aparecendo lá na Judéia toda, sendo enaltecido pelas pessoas devido aos seus grandes e portentosos milagres, Pedro estava sempre na primeira fila. Sempre respondia em primeiro lugar. Sempre tomava as decisões, né? Mas agora, quando o Senhor está sendo humilhado, desprezado, abandonado, Pedro o nega. Pedro o nega. E nos diz o texto que ele praguejou. E diante de uma situação perigosa e para salvar a sua pele, Pedro usou o seu antigo dicionário de homem mundano e sem Cristo. De homem mundano e sem Cristo. Não estou dizendo que é de pescador, porque tem muito pescador como nós que não fala palavrão, né? Nós pescamos, né? E nós estamos ali louvando a Deus, glorificando. Mas aquele Pedrão lá desculpa, Pedrão, né? Aquele apóstolo Pedro, que antes era Pedro, né? Tem gente que faz, né? Desculpa. Então aquele Pedro que estava ali antes, era um homem, que eu creio que não tinha lá seu linguajar muito bom. Mas agora esse Pedro que está com Jesus é um homem de lábios puros, de lábios purificados. Mas ele praguejou. Ele praguejou diante de uma situação perigosa, né? Então, ele usa o seu dicionário mundano. Esse é o léxico de pessoas desqualificadas e Pedro, infelizmente, usou nesse momento de grande seriedade. Uma das coisas muito sérias, meus irmãos, é praguejar. Eu não acredito que a praga atinja o crente. E se o crente acredita que a praga chega nele, ele não é crente. Você entendeu? Eu não acredito que a praga de ninguém atinja um crente. E se um crente acredita que a praga de alguém possa atingi-lo, ele não é crente, porque aí não tem o Espírito Santo. Mas por falar nisso, o praguejar é uma coisa muito dura. Esses tempos vamos dar aconselhamento para uma família de uma parente. E essa parente relacionada à família foi recolhida na casa. E lá na casa tinha todos os privilégios. Almoçar, jantar, dormir, ter coisas, roupinha limpa, tudo de bom. Que até eu, se eu pudesse, ia morar lá.
De tão bom que era, né? Pessoal, comer, beber, dormir, ler, ver televisão, tudo, né? Mas de repente deu uns negócios lá na cabeça da pessoa, que ela tem uma maldade muito grande, que ela começou a criar uma situação séria dentro da casa, brigando com empregados, xingando com empregados, denunciando empregados, dizendo que eram ladras, que as mulheres roubavam. Olha, foi uma coisa terrível. Chegou um ponto da família não suportar. Falando, agora não podemos suportar mais você aqui, infelizmente. Amamos você, mas vamos colocar você numa casa de repouso. E levou lá. Mas levou numa casa de repouso muito bom, que é top de linha, que cuida muito bem e tal, né? E levou. Mas acontece, meus irmãos, que quando a pessoa que acolheu, que foi desprezada, humilhada, maltratada, colocou num local muito bom, o dia que essa pessoa foi fazer uma visita, essa mulher inventou de praguejar. Rogou pragas, e mais que pragas, sobre aquela pessoa que tanto ajudou, que tanto acolheu, que tanto a beneficiou, que tanto abençoou. Então, justamente foi isso que Pedro fez. Associando isso, se bem que de Pedro foi muito maior. Foi Pedro. Pedro viu milagres, e milagres, e milagres, e maravilhas, e sinais, e tantas coisas que nem estão registradas na Bíblia. Mas depois chega naquele momento em que ele não valoriza e ele pragueja o Senhor Jesus. Pragueja a sua própria vida. Mas note, meus irmãos, ele jurou. E ele cometeu aqui 2 pecados, nos diz o texto. Praguejar e jurar. Os 2 pecados são cometidos aqui. Primeiramente, o fato de jurar falsamente. E também deu um juramento falso. E o fato de, além de jurar, mentiu que não conhecia e nada tinha a ver com Jesus, enquanto não era verdade. Ele praguejou, ele jurou, ele mentiu. Quantas coisas às vezes saem de nós quando nós fazemos alguma coisa errada e nós analisamos, sai uma infinidade de coisas. Mas, como nós dissemos, meus irmãos, finalmente, devemos nos alegrar com a benevolência e o amor de Deus. A benevolência do amor, da graça de Jesus. Então, voltando-se, olha que cena, né? Pedro negando, depois, de repente, o galo canta. O galo não é um galo de verdade, entendeu? O cantar do galo lá nas muralhas de Jerusalém era chamado, mas parece que de galício. E o galício era a trombeta que as sentinelas que estavam lá, tomando conta da cidade, a sentinela tocava. Aquele galício, é a hora quinta, não, primeira hora, já umas 8ª hora, né? 8ª hora, tudo está em paz em Jerusalém. Depois dali, um tempo tocava, novamente o galício, um outro, né? Hora nona, tudo em paz em Jerusalém. Então era o galício que ia cantar. E quando o galício tocou a sua trombeta e anunciou que era aquela hora, aí Jesus falou assim, olha, antes que o galício seja tocado, antes que a trombeta seja tocada, antes que seja anunciada a hora, 3 vezes você vai me negar. E o que aconteceu? Ele negou as 3 vezes. E foi quando ele voltou seu olhar para Jesus, e Jesus, nos diz o texto, né? Fixou o olhar em Pedro. Tem coisa mais dura, né? Do que uma pessoa, a gente fazer alguma coisa errada contra uma pessoa, e ela, de repente, fixar o olhar em nós. Vocês pararam para imaginar o coitadinho de Pedro? Que coisa triste e dolorosa, o homem que errou, o homem que fraquejou, o homem que não podia de maneira alguma fazer aquilo, e de repente os olhos de Jesus fixam nele, penetram a alma de Pedro, penetram o espírito de Pedro, penetra o coração de Pedro, penetra os sentimentos de Pedro, penetra a realidade toda de Pedro, e aí não há quem resista, né? Não há quem resista. E aí o que Pedro fez? Ele saindo dali chorou, mas chorou mesmo para ler. Nos diz a Bíblia que ele chorou amargamente.
Agora, duas grandes manifestações nós temos aqui: graça e arrependimento. A graça proveio de quem? A graça proveio do olhar magnânimo, do olhar misericordioso de Jesus, que penetrou profundamente o coração do seu apóstolo amado. Jesus nunca deixou de amar Pedro, como nenhum dos outros, né? Agora, arrependimento de Pedro, que chorou por muito tempo as amarguras de tão grande traição. Eu traí meu Senhor, eu traí meu Salvador, eu traí meu Deus, eu traí aquela pessoa a quem dei até a própria vida, disse que daria até a própria vida. No entanto, meus irmãos, mais tarde, tempos depois da ressurreição, porque Jesus ficou andando e visitando durante 40 dias os seus discípulos, seus apóstolos. Primeiro ele entrou com o ladrão que morreu, né? Que foi perdoado, e entrou com ele lá para o paraíso. Uma coisa bonita, né? Imagine quando Jesus pegou. Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que foi que aconteceu? A Bíblia nos diz que Jesus falou o quê? Em verdade te digo que hoje, estarás comigo no paraíso. Não é quando eu vir, você vai estar comigo. E imediatamente Jesus morreu, e depois o homem morreu, porque os ossos deles foram todos quebrados. Se a pessoa passava, chegava no pôr do sol, não estava morta, então os soldados romanos, principalmente na sexta-feira, porque depois era o Shabat, eles quebravam todos os ossos e acabavam de matar o sujeito a paulada. E, no entanto, ele entrou com Jesus no paraíso. Outro dia eu fiquei pensando uma coisa maravilhosa, que eu vou fazer um sermão sobre isso. Os irmãos se lembram que quando no paraíso Adão e Eva foram expulsos, o que Deus colocou na porta do paraíso? Um querubim. Certo? E não tinha uma espada. Olha, não vão inventar teologia nisso daí, porque eu estou estudando ainda, viu? Fraco ainda que ensinou. Não. É apenas que eu gosto de refletir em detalhezinhos aí, né? E de repente, o que Deus falou? Deu uma espada para o querubim, e essa espada revolvia no paraíso, estava a revolver, para não deixar ninguém entrar. Ninguém. Agora eu imaginei, falei assim, escuta, se até então a espada estava lá revolvendo ao redor do paraíso, para não deixar ninguém entrar, e Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso, será que ele não tomou a espada da mão do querubim? Falou, embainha essa espada aí, porque agora não vai ser mais usada. Vocês concordam ou não? Hein? Que força ali. É uma coisa para pensar, né? Imagina fazer aquela espada de fogo que revolvia ao redor do jardim, ninguém podia entrar. Agora Jesus entra no paraíso com aquele ladrão arrependido. Não cria em teologia isso daí, porque começa, não é bom não. Mas pensa na bênção, tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou, tudo que ele fez, tudo que ele realizou. Ainda tem muita coisa que nós não sabemos, inimaginável. Desce ao Hades, prega o Espírito em prisão, e depois visita os discípulos, depois visita Paulo fora de nascimento, tudo isso. Mas note, meus irmãos, no entanto, mais tarde, tempos depois da ressurreição, o Senhor os encontra no lago de Genezaré, pescando altas horas da madrugada, e não pescam nada. Aí Jesus lança a rede, lançaram e veio uma porção de peixes. Mas quando eles vêm com os peixes, Jesus já tinha assado ali alguns peixes, estava prontinha a refeição, o café matinal. Estava pronto, e ali enquanto guardavam os peixes, eles foram lá comer, e Pedro entre eles. E Jesus falou assim, agora vamos dar uma volta, nós dois, vamos conversar de Deus para homem, de Cristo para homem, um assunto que não ficou resolvido ainda. E aí Jesus para e fala, Pedro, tu me amas? Ah, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Aí depois, segunda vez, Pedro, você me ama mesmo? Mas o senhor sabe que eu gosto do senhor. Pedro, mas você me ama mesmo? Aí Pedro falou assim, tu sabes todas as coisas. E aquele homem entra naquele pranto profundo, naquele choro profundo. Mas no momento, em cada pergunta que Jesus faz, é a resposta para uma das negações dele. Até chegar no final, todas as respostas foram dadas.
E o perdão foi concedido. E tudo foi reatado. E Jesus apenas diz: apacenta meus cordeirinhos. Apacenta o meu rebanho. Nada foi tirado de vocês. E assim, meus irmãos, o amor de Deus é tão grande, 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 que nós nunca podemos sair dele. Podemos pensar que ele não nos ama, mas que podemos sair do amor dele, não. A culpa sempre é nossa. Mas não é por isso que ele vai nos deixar, vai nos abandonar. Que Deus nos abençoe. Amém.